Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui, poder estar compartilhando com os irmãos a palavra de Deus. Eu orei muito, dediquei muito na preparação dessa palavra por entender que assim é um estilo de vida que a gente precisa ter, né? Deixa eu só abrir aqui. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, capítulo 6 de Mateus. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 1. Irmãos, eu vou ler esse texto até o versículo 20, porque nós vamos usar muito essa referência aqui. Eu vou ler na versão NVI, tá? Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa com o Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua mão direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai que o vê é feito em segredo o recompensará. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto recompensará. Quando orarem, não fiquem em pé, sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça com os outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto, e seu Pai que vê em secreto o recompensará. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Versículo 21 e o último: pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Pai, muito obrigado por essa palavra, qual o mais importante homem dessa terra que aqui pisou, falou aos nossos corações, ó Deus, revelou para nós. Como a tua palavra diz, como o próprio Jesus disse, que o Senhor escondeu dos grandes e revelou aos pequeninos, dos quais nós somos esses, ó Pai, os pequeninos que têm o privilégio de te conhecer através da revelação tua do Cristo crucificado, Pai, que se revelou a nós, o Verbo vivo. Fale conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar hoje a respeito de alguns pilares muito importantes para a nossa vida cristã.
das muitas atitudes que a gente tem que ter na nossa caminhada de fé, eu quero elucidar aqui 4, né? São muitas, mas eu acho que dessas 4, muitas vão se ramificando. A oração, né, é muito importante que o crente, eu acho até que quem não ora não é crente, né, fiel. A oração é uma delas, né, a gente falar e ouvir Deus falando. Leitura das Escrituras, meditar nela, segundo, né? De meditar, aprender da palavra de Deus, estudar, conhecer, procurar, pesquisar. Terceiro ponto, a comunhão, né? O cristão, ele precisa congregar, precisa estar em comunhão, né? Se alegrar na comunhão com os irmãos. E o quarto ponto, jejum. Eu acho que esses 4 pontos você não deve considerar nem um a mais do que o outro e nem desconsiderar. Eu disse nessa sequência, não necessariamente em grau de importância, mas é nesses 4 pontos que eu quero dizer e me atentar a um, que é o jejum. Eu acredito que os irmãos jejuam e eu particularmente, desses 4, que eu mais faço é ler as Escrituras. Depois orar, comunhão e por fim era o jejum. Eu sempre vi aquilo assim, eu olhava para esses pontos e falava, gente, eu tenho que melhorar. Particularmente eu achava muito difícil o jejum, né? E eu comecei a fazer isso de uma maneira mais acentuada e inspirado em algumas coisas. Porque é engraçado que aqui Jesus não fala assim, se você for jejuar, né? Quando jejuar? É uma ordem. Certa feita perguntaram para Jesus por que os discípulos não jejuavam, sendo que os discípulos de João Batista jejuavam. Ele falou, quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Não faz sentido jejuarem quando o noivo está, enquanto está em festa. Mas virão dias que serão necessários que eles jejuem. Então eu queria ressaltar alguns pontos aqui, que começar aqui a meditar junto com os irmãos. O que não é jejum? Primeiro, para a gente saber o que é, a gente saber o que não é. O que não é? Jejum não é greve de fome nem regime. Apesar que quem tem o hábito de jejuar vai naturalmente emagrecer, né? Não é o jejum intermitente que o médico vai te dar, estou falando do jejum que você se dedica, né, à leitura, às escrituras, nós vamos falar nisso aqui. Não é, outro ponto, não é uma moeda de barganha. Apesar de que você pode usar, o jejum é usado também para o Senhor para te abençoar. Você e eu colheremos frutos do jejum, né? Isso é natural, mas não com o coração. Deus, eu vou jejuar porque eu quero comprar uma casa, não nesse sentido, né? No jejum, no coração quebrantado, coração sincero. Jejum não é sacrifício. Tem uma frase que muitos dizem, que eu particularmente não concordo com ela, que é aquela assim, eu preciso pagar o preço. Gente, como é que a gente vai pagar o preço pelo pecado da gente? Impossível. Então, jejum não é pagar o preço, não é se flagelar. Jejum não é motivo de vanglória. Eu compartilhei com alguns amigos as experiências que eu tive do jejum, mas na hora nenhuma, Deus sabe, o coração decide vangloriar. E alguns amigos começaram a jejuar também, e eu fiquei muito feliz com isso. Não é mérito. Jejum não é mérito. Gente, jejum é obrigação. Jejum é responsabilidade, né? Jejum ele tem que ser feito, ele tem que ser um hábito, um estilo de vida. Dentro disso, irmãos, a Bíblia não relata, você tem que jejuar assim, assim, assado, né? Tal dia, até tal hora. O jejum, engraçado que ele é livre, né, pastor? Ele é lógico que ele tem alguns princípios. Outro ponto, né, que jejum não é, por exemplo, eu vou abster aqui do telefone de noite, ou de uma Netflix. Isso é bom, é bacana, é necessário, mas isso é propósito. Conforme a Escritura, isso não é jejum. Então, jejum é especificamente comida. Tem o jejum que Paulo fala, né, do casal que se abstém de relações sexuais em comum acordo, mas esse é um outro propósito, não é necessariamente o jejum que a gente vê comumente nas Escrituras. Então, o jejum ele pode ser aquele jejum parcial, o jejum integral, o jejum só de pão e água, né? O jejum de carne, igual foi o de Daniel. Então, você é livre para jejuar conforme, porque às vezes você tem limitações físicas, né?
Às vezes você tem que não determinados tipos de nutrientes, vitaminas que sendo necessário. Então, é interessante que você jejue conforme Deus revele para você. Ore antes. Se algo que o seu coração está sendo tocado para fazer, peça ao Senhor, Deus, como é que eu vou fazer? Um jejum que vai primeiramente agradar o seu coração, ser bênção. Por causa do tempo, eu não vou entrar no mérito físico que o jejum gera de benefícios para a gente. Mas rapidamente, só um conselho para os homens acima de 40 anos, é necessário que você jejue pelo menos 2 vezes por dia, a cada 15 dias, para que você ajude, principalmente a questão da próstata, né, infecção, como é que chama? Fugiu a palavra? Desinchar ela, como é que chama? Enfim, desinflamar. Então é um excepcional aliado de nós homens, porque nós sabemos que a próstata é um órgão, né, que vem mais sensível, então é necessário que a gente ajude a nós mesmos. O jejum é uma ferramenta, irmãos. Você tem noção, tem tratamentos de câncer sendo feito apenas com jejum. Isso é mais no sentido natural. Então, quando você entender isso no espiritual, naturalmente as coisas acontecem primeiro e o natural vem ser abençoado, né? Só um minuto. A gente fica nervoso, a goela seca 3 vezes mais rápido. Então, gente, a periodicidade do jejum, também você é livre. Eu vou ler alguns textos aqui. A Bíblia nós temos jejum de 1 dia, jejum de 3 dias, jejum de 7 dias, jejum de 14 dias, jejum de 21 dias, jejum de 40 dias. E tem o Moisés que jejuou 2 vezes de 40 seguida. O cara é esquisito. Então, quero ler alguns textos aqui. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites pelo pecado de Israel. Quero falar assim, não precisa abrir não, está lá em Deuteronômio 9:9, porque senão a gente vai perder tempo. Davi jejuou e lamentou pela morte de Saul. Está lá em 2 Samuel 1, versículo 12. Jejum de 7 dias. Davi também jejuou e chorou e lamentou pela morte do seu filho. Está lá em 1 Samuel 1:12. Desculpa, 2 Samuel 12:16. Esse período de jejum de Davi pelo filho foram 7 dias. A Bíblia não é muito clara, mas se entende que são 7 dias. O rei Acabe, meus irmãos, olha só. O rei Acabe se humilhou e jejuou diante do Senhor. A Bíblia não fala quantos dias, mas ele fez isso. O rei Acabe não era a flor que se cheira. Daniel, nós temos 2 exemplos de jejum de Daniel, né? Tem um jejum que ele se absteve de carne, né, dos manjares do rei apenas com verdura, legumes e frutas. A Bíblia fala que a pele dele melhorou, houve ali uma repreensão inicial, mas ele falou para que ele pudesse fazer o jejum, para que, né, depois comparasse se era bom ou não, e realmente constataram que o jejum dele beneficiou. E depois ele orou, e jejuou, e meditou, e buscou por 21 dias, 3 semanas, né? Então você tem o jejum aí, já os jejum mais prolongados. Esther jejuou 3 dias e 3 noites, sem água, sem comida, sem nada. Esther e o povo, né, os hebreus, não somente ela. Esdras jejuou. Neemias jejuou. Rei Josafá, esse eu sou fã. Esse eu queria que abrisse para a gente ler. Em 2 Crônicas 20, capítulo 20. Puder abrir no capítulo 20, a partir do versículo 1, vou ler rapidamente até o 23. Gente, essa história é maravilhosa. Depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo que vinha de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Olha só, irmão, todo o povo. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo.
Nas tuas mãos estão a força e o poder, e ninguém pode se opor a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra diante de Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos apresentaremos diante de ti neste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não nos permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos dessa terra que nos deste por herança. O nosso Deus não irá julgá-los, ó nosso Deus, não irá julgá-lo, por não termos, nossa, vou ler na Bíblia, aqui é muito difícil de ler. Versículo 12. Deixa eu abrir aqui, irmãos, aqui está muito difícil para mim ler. Muito pertinho, a letra é muito grande, a gente se perde. Parei em qual versículo? 12. Oi. Ah, ali, é verdade. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, por não termos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos voltam para ti. Olha só, meus irmãos, olha só. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matatias, levita, descendente de Asaf, no meio da assembleia. É a única vez que Jaziel é citado na Bíblia, né? Jaziel diz: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará ao Judá e Israel. Não tenha medo nem desanimes. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração ao Senhor. Tá bom. Irmãos, a Bíblia vai contar que eles vão colocar os músicos na frente do exército, e eles vão adorar o Senhor, e Deus vai trazer confusão a esses três reis, a esses três reinos, a esses três exércitos, e eles vão se matar. Então, Josafá, ele apregoou um jejum a todo Israel, a todo Judá, né? Aí Judá já havia separado, né? Depois do filho de Salomão, Roboão, houve divisão do povo hebreu. Esse é mais um texto que fala sobre quando a gente se posiciona, quando a gente jejuma. No Novo Testamento, irmãos, eu vou ler bem rápido. Lucas 2:37, Ana jejuou pela redenção de Jerusalém através do Messias, né? Lá atrás, os discípulos de João Batista jejuavam. Os anciões de Antioquia, os homens mais velhos, né? Antes de enviar a Paulo e Barnabé, jejuaram. Cornélio jejuava e Deus ouviu as suas orações. Paulo jejuou 3 dias após seu encontro ali, quando ele encontrou com Jesus, né? Na estrada de Damasco. Paulo depois jejua mais 14 dias, quando estava no mar ali, meio que forçado, mas também mais um outro jejum, e por aí vai. Irmãos, nós falamos aqui o que não é jejum, né? Um pouco de exemplos de pessoas que jejuaram, e existe muito mais. Então, para que jejuar? Né? Para que você abster-se de comida? Algo que é tão importante para a nossa sobrevivência. Para que então?
eu numerei alguns pontos. Para mim, o principal deles, por que Jesus jejuou? Ponto. Jesus jejuou. Você vai reparar que Jesus, antes de começar o ministério, ele jejua por 40 dias. E ali começa o período da graça. Moisés, para começar o período da lei, né, nas tábuas do Velho Testamento, dos 10 mandamentos no Velho Testamento, esse período é antecedido pelo jejum. Então, o jejum é muito importante, né? Então, sempre é engraçado que parece que o jejum ele vai marcar uma transição de um tempo. Principalmente se for jejum mais alongados, né? Jesus jejuou, meu irmão. Olha só, está lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, aqui é o texto para elucidar, né? Jesus jejuou. Outro ponto, abster-se daquilo que nos alimenta fisicamente, em prol de buscar o verdadeiro alimento, que é o alimento celestial, né? Terceiro ponto, buscar um relacionamento íntimo e revelação do Senhor. Olha só um texto para a gente ver isso. Está lá em Joel 2,12. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Irmão, você vai reparar que todo o período desse povo jejuando, todas as histórias, o jejum, como a gente disse, não é apenas uma greve de fome, não é uma greve de fome, nem se abster de alimento, mas ele é irmão, assim, amicíssimo da oração, da meditação, da leitura. O jejum, ele não anda só. Não é só você tirar um tempo ali de ficar, se abster, é você tirar esse tempo. É lógico que se você for fazer um jejum mais prolongado, você tem que trabalhar, né? Então você tem... Não é possível você ficar no seu trabalho lendo Bíblia, orando, não tem jeito. Mas, nos períodos que você tem intervalos, você pode, naturalmente, tem que ser feito os dois juntos, né? Outro ponto do jejum, matar a carne, irmão, mortificar a carne. Irmãos, se eu conversava com um amigo não, né, conhecido, ele é um cristão desviado, e ele falando assim, rapaz, hoje é difícil demais, porque as mulheres não me dão folga, é isso, aquilo, assim, assado. Eu não sou tentado o tempo todo, a carne é fraca, e aquele velho argumento, né, de quem quer desculpa poder justificar o pecado. Eu falei assim, velho, você já tentou, você já foi em encontro, você já fez isso, você já fez assado, você já orou, você já pediu, até já arrependeu, verdade, assim, até acredito com sinceridade. Sabe por que você não dá conta? Que você não jejuma, velho. Você não mata a sua carne. Na primeira possibilidade, no primeiro olhar de uma mulher, no primeiro comentário, você cai, velho. Como é que você vai dar conta? Se você não tirar um tempo recluso e se abster disso, e tirar um tempo de profunda meditação, de profunda comunhão com o Senhor, você não vai sair nunca. E outra coisa, você fica como aquele porco que volta à lavagem. Você é limpo, fica e suja, limpo e suja. O pecado ele é um acidente, ele não pode ser um hábito. Outro ponto, irmãos, buscar poder sem jejum, né? Não tem como, irmãos. Por que eu estou falando que não tem como? Se você pode orar, você pode ler Bíblia, você pode estar na igreja, mas você não jejuma, porque são pontos necessários. Do mesmo tempo, da mesma forma, se você só jejuma, também não vai resolver. Eu quero ler aqui esse texto de poder que todo mundo conhece, eu tenho certeza disso. Está lá em Mateus 17, do versículo, esse é menor, tá? Versículo 15 ao 21. Versículo 15. Senhor, tem misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Esse menino era endemoniado. Jesus respondeu, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino,
que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. E nada será impossível para vocês. Próximo. Por favor. Mas esse tipo de demônio só é expulso por meio de oração e jejum. Então, o jejum da oração vai trazer poder, não para você dominar sobre os outros, não para você sair aí, né, pagando sapo para ninguém. Mas, naturalmente, você vai se encher de Deus ao ponto, irmãos, que demônios, que potestade, que principados terão que obedecer ao comando dado através do poder do sangue de Cristo Jesus. Não tem jeito de ficar. O diabo diante daquele que é cheio de Deus, que ora, que jejua, que chora, ele obedece, ele parte retirada. A gente sabe que tem momentos que Deus está passando a gente por tribulações, né, por situações, e às vezes tem circunstâncias que a gente ora e Deus não responde. A gente repreende, as coisas não acontecem, mas aí é outra situação. Aí você tem que orar pedindo a Deus para, né, trazer revelação para nós, para a gente discernir aquele tempo, o que Deus quer, o que Deus quer comunicar. Agora eu lhe pergunto, irmãos, se nessa noite alguém aqui nesse auditório porventura manifestasse o demônio, eu te pergunto, você tem autoridade para pôr a mão na cabeça dessa pessoa e repreender ela no nome de Jesus? Como é que está a sua piedade? Como é que está a sua vida, o seu particular com o Senhor? Como é que está quando você está com a porta fechada, quando ninguém está vendo? Né? Como é que está o seu grau de relacionamento com o Senhor? Silei falou aqui na abertura, contou do colega dela que está preocupado em que os filhos, né, sejam aí patrões das pessoas ignorantes, de pessoas ignorantes. Irmãos, esse tempo assim eu tenho meditado, assim, pedido ao Senhor, porque eu tenho gastado um tempo lendo dos heróis da fé, né, lendo histórias de pastores, de grandes homens de Deus, de grandes mulheres de Deus. Irmãos, o surdo ouve, o cego vê, o coxo anda, né? Os demônios vão embora. Há conversão genuína, há quebrantamento. Eu vejo a igreja, da qual eu sou parte, graças a Deus. A nossa igreja ela tem alguns aspectos muito positivos, mas me perdoe, não estou fazendo julgamento de ninguém, mas eu acho que a gente é deficitário em alguns outros pontos. Eu acho que o evangelho que a gente vive, em comparação com o evangelho que a gente lê em Atos, que a gente lê depois nas cartas, que a gente vê no período, né, que houve grande perseguição pós ali, né, Jesus assunto aos céus. Irmãos, cristãos na arena do Coliseu, né, estava lendo esses dias, famílias inteiras sendo estraçalhadas por leões, famintos, por animais selvagens, né, sendo crucificado ali, queimado, todo tipo de barbaridade, e eles não negavam a fé. Hoje, as igrejas, de maneira geral, não têm coragem de falar verdadeiramente da sã doutrina. Você sabe por quê? A igreja se acovardou. E a igreja hoje, de maneira geral, ela está preocupada com aquilo que ela quer viver, receber, aquilo que ela quer, né, buscar da bênção de Deus, e não necessariamente o Deus de todas as bênçãos. E eu tenho olhado para isso e falo, Senhor, eu não quero fazer parte desse tipo de situação. Quero viver um evangelho genuíno. E tem um certo tempo que eu venho orando nisso. E com muita alegria no coração tenho ficado muito grato ao Senhor, porque eu sei que é Ele que nos atrai. E no dia que o Felipe falou, eu falei, gente, eu queria muito falar sobre esse hábito, porque a igreja que chora, que jejua, que busca, que lê, que ora, ela vai ser muito relevante na sociedade. Não tem condição, irmãos, a gente tem uma sociedade majoritariamente cristã
e ter esse tanto de corrupção que tem. E você vai ver os escândalos, muitos deles oriundos de pessoas que professam a nossa fé. Isso é inadmissível. Como é que a gente vai chegar diante do Senhor? A palavra de Deus diz que nossas obras, né, vão passar pelo crivo do fogo. O que vai sobrar? E eu me faço essa pergunta. Eu tenho clamado a misericórdia do Senhor. Quem está mais próximo da gente sabe. Eu tenho clamado. Não sou melhor do que ninguém, mas eu penso que nós vamos passar por um momento complicado e do jeito que está, a gente não vai aguentar o rojão, não vai aguentar a pressão. Outro motivo para a gente jejuar, meus irmãos, é para conseguir verdadeiramente colocar-se na dependência do Senhor. Irmãos, esse colocar-se na dependência do Senhor é um texto assim, é complexo de entender isso. Porque muitas das vezes parece que colocar-se na dependência do Senhor é viver uma vida, viver de oferta, viver só de ajuda dos outros, esperando um milagre de cada dia. Mas não é isso que a Bíblia diz. Tem muita gente que se entrega, que vive de oferta, na dependência, mas não é só isso, é muito mais amplo. Você saber, irmãos, que todas as coisas que você tem, que você vai ter e que você vai deixar de ter, Deus vai te dar. Independente. Você vai fazer aquilo que você precisa fazer sem passar o carro na frente dos bois, sem negociar a sã doutrina, sem negociar a palavra do Senhor. Independente se diante de uma situação você tem ali a chance de obter um lucro, talvez muito grande, mas você tem que negar a fé ou cometer algum tipo de crime, ou de ser corrupto ali. Cara, não faça isso. Meu irmão, não faça isso. Não faça isso. A não ser que você fale, não quero mexer com esse negócio de igreja, de crente, eu vou viver minha vida aqui. Irmão, não negocia. Não negocia seu caráter, meu irmão. Às vezes é difícil você dizer não. E às vezes é muito mais difícil você dizer sim. Mas a gente precisa estar cheio de Deus para poder conseguir. Outro ponto, irmãos, para um tempo especial de oração, um tempo de dedicação ao Senhor, de choro, de quebrantamento. O tempo está muito em cima, mas eu queria muito ler o livro de Isaías 58, mas eu vou falar rapidamente. Irmãos, da mesma forma, se você for um homem que ora, e uma mulher, que ora, que busca, que fala, que está aqui na igreja, que jejuma, mas se você não cuida dos seus, não é honesto, você não é caridoso, você não é gentil, você não cuida, não está preocupado com o seu irmão, também de nada resolve, até pior. Até pior. Uma coisa não anula a outra. Se você vê seu irmão desamparado e você tem condição de ajudar e não ajuda, Jesus falou, se a nossa justiça não excederem muito a dos fariseus, é necessário, irmãos. Rapaz, aquele relógio ali, parece que está passando tão depressa. Irmãos, já caminhando para o final, quero compartilhar com vocês, rapidamente, mês de julho, eu orando, eu falei, Senhor, eu quero jejuar, me ajuda. Porque o período máximo de jejum que eu tinha ficado era tipo de manhã até de noite. Já fiz uns jejuns mais prolongados, mas assim, alimentando, durante o dia, 1 ou 2 refeições. E eu vi uma ministração do Luciano Subirá, que ele contou que uma vez estava na igreja, perguntou, quem jejuou 40 dias? Aí eu, de quem, gente? 21, foi aumentando. Pouquíssimas pessoas fazem jejuns mais prolongados, E eu falei, Deus, eu preciso jejuar. E eu falei assim, como o jejum é também do corpo, então eu preciso que eu não vou ser doido e sair aqui querendo correr 100 quilômetros no primeiro dia. Primeira semana, eu fiz 2 refeições. Então, se eu tomasse café da manhã, eu só almoçava ou só jantava, 2 refeições no dia. E nesses dias, nesse período, eu tirei a carne e o açúcar. Nos finais de semana, eu comia normal. Na segunda semana, eu fiz 1 refeição por dia. Meu irmão, no primeiro dia, ficar 24 horas sem comer, nossa. Principalmente de noite, que eu tenho a mania de ficar beliscando na geladeira assim. Não sei se vocês têm também. Mas consegui. Na terceira semana,
Foi de 1 dia e meio. Então, se eu almoçasse hoje, eu só ia jantar amanhã à noite. Se eu jantasse hoje à noite, só ia almoçar passando um dia no seguinte. Na quarta semana de 24 horas, de 48 horas, fiquei 2 dias sem comer. Então, jantei no domingo, jantei na terça. Na quarta eu jantei e fui só entregar o jejum na sexta à noite. Sendo que na sexta eu fiquei sem beber água. Aí eu conversando com o pastor Pedro Filho, um irmão meu, um grande amigo, falei, Pedro, tu acha que meu jejum não está valendo de nada? Porque eu estudei muito sobre jejum nas escrituras, muito nesse período. Eu vi Deus fazer, com a Esther foi só 3 dias, Deus fez lá o negócio, eu estou passando um período difícil, e eu não orei para que Deus resolvesse o meu problema, e jejuei para Deus resolver esse meu problema, eu jejuei para que o Senhor me revele aquilo que Ele quer. Eu cansei, irmãos, de tomar decisão a partir de mim mesmo. E toda decisão que eu tomo, famosa frase do meu pai, dou com o burro na água. E aí eu falei, Pedro, não está valendo não. Ou meu jejum está muito Nutella, muito lento. Não aconteceu nada, não tive experiência, não vi nada, não sonhei com nada. Não estou lendo a Bíblia, não está do mesmo jeito, não estou vendo. Ele falou, pai, não sei, continua. Irmão, na segunda-feira, eu chego lá na empresa, meu sócio, eu tinha uma imobiliária, fala assim, segunda-feira, de boa, nós fizemos venda, negociação da empresa andando, passamos 9 meses, né, cuidando de processo, erguendo a empresa. Eles eram sócios já há mais de 2 anos juntos, nunca tinha saído do lugar, e eu sou muito intenso no meu trabalho, né, eu me dediquei muito. Eu até falei para o Lônia, eu vou dedicar aqui, porque eu vou botar esse trem rodando aqui, e depois recompensa vem, né? Aí um fala assim, rapaz, meu coração fechou para você. E esse cara ficou uns, sei lá, mais de ano no meu pé, quase toda semana. Falou, rapaz, meu coração fechou para você, eu não quero ser mais seu sócio, não. Eu falei, pronto, estou jejuando para melhorar o trem azeda. Aí na hora lá dele falou isso e assim, com uns argumentos, nada a ver, não teve nada que acontecesse para que chegasse isso, não tivemos discussão nem de sabor, foi uma surpresa para mim. Aí ele falou, olha, eu liguei para o outro aqui, conversei com ele, falei, então quer dizer que vocês ligaram, conversaram nas minhas costas. Aí eu fui entendendo o que estava acontecendo, né? E eu sou difícil de sair do prumo, irmãos, mas quando eu saio do prumo eu fico nervoso. E eu fui, na hora, Deus falou assim, você não está jejuando? Então aquieta. Eu não, beleza, então vou pegar minhas coisas aqui, vou seguir. Eles olharam assim para mim, mas a minha vontade, irmão, não era de fazer isso não, era outra. Para não escandalizar, não vou nem falar. E aí eu falei assim, Deus, o que eu vou fazer agora? Aí eu pensei, gente, eu estou jejuando para as coisas melhorar, eu faço é tomar um pé na... Eu fui entendendo, irmãos. Falei assim, agora que eu vou jejuar mesmo. Porque eu sei que o Senhor, Ele vai conduzir a gente conforme Ele quer. E eu falei, nesse período, nas minhas orações, falei, Deus, conduza a minha vida. Eu quero viver na sua dependência. Eu não quero ter as escolhas a partir da minha própria análise. É lógico que eu vou analisar, que eu vou considerar cada detalhe, mas eu quero que eu tenha clareza, aquela paz de espírito, aquele entendimento, aquela revelação genuína. E aí, irmãos, uma coisa eu fui entendendo. Sabe quando você está com fome assim, você vê um prato de jiló ali, se parece saboroso? Diz um ditado aí que a fome é o melhor tempero, né? Não é. Você sabe por quê? O jejum vai deixar a falta de comida, tanto no natural quanto no espiritual, vai deixar o alimento palatável. O pastor Júlio, há uns domingos atrás, pregou que a igreja ela tem temperado o evangelho com leite condensado, né? O senhor usou até essa expressão. Semana passada nós tivemos aqui o salada de frutas e eu fiquei reparando nos irmãos, todo mundo pegava a salada, leite condensado, todo mundo não, a grande maioria, leite condensado. Tá tudo certo, irmãos. Mas na hora, Deus falou no meu coração, minha mente, na hora, falou assim, é isso aí que o pessoal está fazendo. Pega o meu evangelho, o sabor verdadeiro do alimento, das frutas, você não sente com o tal do leite condensado. Ou sente? Se você põe açúcar no café, você sente o sabor do café? A gente tem temperado, irmãos. Porque tem alguns textos na Bíblia que você olha, é difícil você digerir. Lá em Tiago, fala assim,
capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considero motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tribulações. Parece que Deus está curtindo com a nossa cara. Grande alegria passar por tribulação. Seja sincero, alguém aqui já chegou diante de um problema e falou, glória a Deus que o Senhor me deu esse problema, é tudo que eu queria na vida. Ninguém. Mas a Bíblia manda. Essa palavra de grande alegria na tribulação, sinceramente, ela é amarga. Jesus vai falar assim, Paulo vai falar assim, né? Através do Espírito Santo, 2 Coríntios 12, 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, é doido um homem desse. Quem aqui está satisfeito? Irmãos, aí eu vi uma história de uma família inteirinha que foi condenada por adorar o Senhor, né? Queimada. Eu me imaginei, se isso acontecesse na minha casa. Eu amo a minha família demais da conta. Mas aquele povo, o fogo pegando e os caras adorando, velho. Que fé que é essa? Que nível que é esse? Hoje a gente não dá conta de guardar o celular e ler as escrituras, tirar uma meia hora de oração. Irmãos, tem crente anos e anos, nunca leu a Bíblia inteira. Ah, mas eu gosto de ler a Bíblia e estudar os textos. Meu irmão, a Bíblia explica a Bíblia. Se você não leu a Bíblia inteira, meu irmão, você... Tudo bem que você precisa... E eu não acho que vou pegar aqui e ler aqui de capa a capa. Aqui. Não, não é isso. Sabe, meus irmãos? A gente sabe por que o evangelho hoje está pesado às vezes? Porque a gente não tem fome de Deus. Se você tiver fome de Deus, um amém vai ser saboroso. Um Deus te abençoe vai ter valor. A gente vai ter reverência com a palavra de Deus. É isso que eu queria testemunhar. Eu escrevi um texto bem breve, quero ler com os irmãos. Ele, Jesus, está voltando. Queremos ser uma igreja viva e uma igreja cheia da manifestação do Espírito Santo. Uma igreja que testemunha ocularmente curas, libertações, conversões. Uma igreja cheia de virtude, piedosa, generosa, dedicada à oração, que ama a sã doutrina e nela medita, nela vive, dela fala, que tem prazer na comunhão dos santos, que ama partir o pão, visitar os doentes, os enfermos, que ama cuidar dos órfãos, das viúvas, que mortifica a sua carne, que jejua, que prioriza aquilo que é do céu, que deseja ardentemente a vinda do Messias, que permanece fiel diante dos dias bons e dos dias maus, que não negocia sua fé, seu caráter, mesmo diante dos mais saborosos banquetes, que tem como referência uma vida reta e íntegra, uma vida santa, porque o autor e o consumador da nossa fé é santo. Uma igreja que vive cada dia de uma vez, crendo fielmente que aquele que há de vir e julgar todo o povo, tribo, língua e nação, está guerreando por você. Esse mesmo, ele nos escolheu e nos comissionou para ser testemunha dele, sermos virgens fiéis e cheias de azeite. Que os nossos tesouros estejam nos céus e que esteja nos céus o nosso coração, pois o investimento nesse mundo em breve será consumido pelo fogo, pela traça, pela ferrugem que a tudo corrói. Do Pai viemos e do Pai voltaremos. Amém, irmãos? Vamos orar? Estourei em 3 minutos ali, pastor. Pai querido, Pai amado, Pai de amor, de misericórdia, Senhor, a igreja é tua, meu Pai. O Senhor é o cabeça, Pai. Nós somos membros, ó Pai, qual obedece ao seu comando, Pai Santo. Em nome de Cristo Jesus, eu te peço humildemente, Pai, te suplico que o Senhor venha cuidar, ó Pai, do nosso coração, da nossa motivação. Pai amado, atraia-nos para ti, meu Pai Santo. Efetua, sim, meu Pai, o querer, o realizar.
Coloque em nós, ó Deus, temor e tremor, ó Deus, reverência. Pai, reverência ao pegarmos a santa palavra para ler, porque não vai demorar, nós não vamos ter acesso mais. Não vai demorar, meu Pai, nós vamos poder cultuar o Senhor livremente. Nós vamos ser entregues aos tribunais para ser julgados, ó Deus. E aquele, ó Pai, que é testemunha fiel vai permanecer até o fim. Pai, não queremos negociar, ó Deus, o Teu Evangelho, aquilo que é santo, aquilo que é incorruptível. Gera em nós um coração, ó Pai, conforme o Teu coração, que Te ama verdadeiramente. Pai, o Senhor diz que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, Espírito Santo. Acha em mim, acha em nós, homens e mulheres que Te adoram em espírito e verdade. Pai, perdoa os nossos pecados. Nos conduza, Deus, a uma vida de oração, de leitura, de jejum, de comunhão. Que a gente perdoe uns aos outros, conforme o Senhor já nos perdoou. Pai amado, que a gente transmita, Deus, em todo tempo, a todo momento, a palavra que é santa, poderosa, capaz de penetrar alma e espírito, juntas e medulas. Conceda-nos graça, Deus, a viver uma vida reta e íntegra, Deus. Que a gente não negocie, meu Pai, aquilo, Deus, que não tem preço. Pai amado, sê conosco, nos aviva a Tua obra, aviva a Tua igreja. Nos chama, meu Pai. Coloque em nós, ó Deus, um desejo incessante, fome e sede pela Tua presença, pela relação com o Senhor. Nos ajude, meu Pai, porque o Senhor está voltando. E nós queremos ser encontrados, Deus, como aquelas virgens cheias de azeite. Pai amado, perdoa os nossos pecados e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Amém.